comunicações orais. Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Então, pessoal, eu tenho o prazer de apresentar o próximo palestrante, nada mais que o professor Albert, e nossa representação do programa de pós-graduação em Engenharia Física, e também professor que fez possível que esse evento se realizasse, não? O segundo workshop de nosso programa, e o professor Albert sempre ha estado aí ao frente, na linha de frente do programa. Então, o professor Albert, ele é graduado em Física pela Universidade Nacional del Callao, em Peru, e ele tem mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, também fez um estágio de pós-doutorado na própria Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, como falei, é professor adjunto de nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, especificamente na UAXA. O professor Albert, ele tem experiência na área da física, com ênfase em óptica não linear, e as principais linhas de pesquisas do professor estão mais relacionadas com espectroscopia não linear, fotônica, laser aleatório, processos não lineares de alta ordem e solitons ópticos. O professor Albert também tem um grande número de trabalhos, de pesquisas, e, bom, como foi mencionado também em algum momento de nosso colóquio, um trabalho do professor Albert também foi citado pelo Prêmio Nobel de Física, o qual eu acho que é um momento oportuno para dar o parabéns ao professor Albert, que mostra a qualidade da pesquisa que ele vem desenvolvendo. Então, professor, prazer, e cedo a palavra para você. Obrigado, Ramon. Bom dia, pessoal. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Ramon, você está enxergando minha tela? Tudo certo aí? Sim. Ok, então. Pronto. Ok, pessoal. Bom dia. Obrigado, Ramon, pela apresentação. Como o professor então falou, meu nome é Albert Reina, eu sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Física aqui da casa, né? E eu me sinto muito honrado, pessoal, de poder representar o nosso programa aqui nesse segundo workshop internacional. E nessa apresentação, minha intenção é mostrar para vocês, então, algumas coisas que a gente vem fazendo nas duas áreas de atuação do nosso programa, em nanomateriais e em óptica, certo? Pronto. Então, como vocês devem ter visto desde as palestras que foram feitas, tanto hoje como ontem, né, o programa, ele possui duas áreas de atuação, que são as áreas de materiais e optoeletrônica, né? E dentro de cada uma delas, a gente tem diversas linhas de pesquisa, certo? O grupo que eu lidero, pessoal, é o grupo de fotônica, óptica e plasmônica, certo? E ele atua na fronteira dessas duas áreas, em linhas de pesquisa como materiais nanoestruturados, né? Instrumentação óptica, espectroscopia óptica não linear e coerente. Então, foi por isso que eu decidi dividir a minha apresentação em duas partes, sendo a primeira relacionada aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com nanomateriais, especificamente nanomateriais plasmônicos, como estudar as propriedades ópticas desse tipo de nanomateriais, e eu vou mostrar uma das aplicações que a gente fez na parte de energia solar, né? E na parte de óptica, que é a segunda parte dessa apresentação, pessoal, eu vou falar um pouco sobre laser aleatórios e uma nova metodologia que a gente desenvolveu usando luz desordenada para otimizar esse tipo de laser aleatórios, certo? Então, eu vou começar falando sobre a parte de nanomateriais. Então, vocês podem observar aqui a foto do apresentador que fará a nossa palestra de encerramento, né, o professor Stefan Mayer, né, e o livro que será sorteado também, que será premiado, na verdade, no final do nosso workshop, né. Eu peguei, então, um trecho desse livro, pessoal, para explicar um pouco sobre a parte plasmônica, e ele diz assim, ó: a plasmônica forma uma parte maior do campo fascinante da nanofotônica, o qual explora campos eletromagnéticos que podem ser confinados sobre as dimensões da ordem ou menor que um comprimento de onda.
Isto é baseado, então, nos processos de interação entre a radiação eletromagnética e os elétrons de condução na interface metálica ou nas estruturas metálicas pequenas, e conduz, então, à otimização do campo óptico em dimensões de subcomprimento de onda, certo? Um trecho do livro. E a gente, então, pessoal, pode interpretar a plasmônica como uma linha de pesquisa que estuda interações entre campos eletromagnéticos e elétrons livres em um metal, certo? Então, esses campos eletromagnéticos, eles produzem a oscilação desses elétrons livres, que é o que a gente conhece como uma onda de densidade de elétrons, certo? Ou também chamado de plasma, certo? E essa palavrinha plasma, pessoal, ela vem do grego plasma, né, que significa algo que pode ser moldado ou criado, e do latim mons, que significa montanha ou corpo, certo? Então, na verdade, o plasma é um corpo que ele pode ser moldado para otimizar algumas das suas propriedades, como as ópticas, por exemplo, certo? Nessa imagem aqui, vocês podem observar uma barra de ouro, por exemplo, certo? Que a gente conhece como material de Boole, e à medida que a gente confina ele para dimensões nanométricas, como as nanopartículas e o cluster, a gente, então, altera a distribuição de níveis de energia de cada um desses materiais, e com isso, então, a gente pode mudar as propriedades ópticas, como o índice de refração, coeficiente de absorção ou comportamento de espalhamento, certo? Agora, a humanidade, pessoal, não utiliza a plasmônica de algumas décadas para aqui, né? Isso é um exemplo, por exemplo, essa foto é da taça de Licurgus, né, que ela data do século IV, que se encontra no Museu Britânico de Londres, certo? Nessa foto, vocês podem observar duas fotos da mesma taça, certo? Mas vocês observam uma cor diferente, né? Então, se eu ilumino, por exemplo, essa minha taça de fora, pessoal, eu observo uma reflexão da cor, né, dando uma coloração esverdeada. Agora, se eu coloco a iluminação por dentro dessa taça, a transmissão da luz me faz observar uma coloração avermelhada, certo? E hoje em dia, né, você sabe que essa variação das propriedades ópticas acontece porque a gente, nesse vidro, tem nanopartículas de uma liga de prata e ouro. Então, se remonta até o século IV, por exemplo, uma das principais demonstrações da plasmônica, certo? E para fabricar essas nanoestruturas plasmônicas, pessoal, a gente pode fazer isso através de sínteses químicas, né, mistura de reagentes, por exemplo, ou sínteses fotoquímicas que requerem a ação de luz, né, para poder catalisar a reação, sínteses eletroquímicas também, por exemplo, para formar fios de prata, que está nessa imagem aqui, ou na técnica de litografia, que é uma técnica mais robusta, porém custosa, certo? Mas que nos permite, então, controlar o tamanho, a morfologia, a geometria, a distância de separação das partículas, certo? Então, eu vou focar mais um pouco sobre essas sínteses químicas, que são aquelas que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa. Vejam que, no nosso grupo de pesquisa, a gente conseguiu sintetizar nanopartículas de prata de diferentes morfologias, nanoesferas, nanoprismas, nanofios, certo? E de ouro também, nanoesferas, nanobastões de ouro, nanocascas de ouro, ok? E vocês observam que, mudando a morfologia, pessoal, o espectro que vocês observam de trás, né, são os espectros de absorção. Ou seja, mudando a morfologia de partículas, a gente consegue sintonizar as bandas onde essas partículas podem absorver radiação, mudando assim as propriedades ópticas, né? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolveu nesse meu grupo de pesquisa, né, a Aline foi responsável desse trabalho, que foi uma aluna de mestrado do nosso programa, ela já se formou, é utilizar esse tipo de nanopartículas plasmônicas para aplicações, por exemplo, em coletores solares e destiladores solares, certo? E qual foi o objetivo disso? Vejam, pessoal, a gente está no Brasil, né, então a gente vê aqui que nesse mapa, o Brasil ele é muito favorecido pela irradiância solar direta, né? No caso no Nordeste, pessoal, a gente tem sol o ano inteiro com uma irradiância solar basicamente constante. Então, para isso ser aproveitado, a gente conhece, vocês devem conhecer que são tecnologias comerciais, né? Por exemplo, os coletores solares e os destiladores solares, certo? A professora Carolina ontem falou um pouco sobre isso, então eu não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de frisar, pessoal, em que produz aqui o aquecimento, né? Vocês estão vendo aqui que se eu coloco um líquido nesses reservatórios aqui, né? Essa parte escura do coletor é que vai absorver a radiação solar,
aquecer e transferir, né, o calor para o fluido que vai estar armazenado aqui, que depois esse fluido aquecido vai ser armazenado nessa parte aqui, certo? E no caso do destilador solar, é algo similar. Então, essa é a estrutura escura, certo? Que absorve a radiação, aquece, transfere calor para o líquido que vai ser destilado, certo? Aumenta a temperatura, ele evapora, condensa nessa superfície que ela está mais fria, né? E aí depois o líquido destilado a gente obtém nesses canais aqui, certo? Então, vamos deixar claro que nessa tecnologia, pessoal, são essas superfícies escuras que absorvem a radiação solar, ok? Agora, de umas décadas para aqui, existe uma forma de poder fazer que o fluido por si mesmo ele consiga absorver a radiação, né? A gente pode fazer isso, por exemplo, colocando partículas absorvedoras suspensas no fluido que eles permitam o aquecimento direto, ok? Então, nesse caso, por exemplo, pessoal, a gente tem aqui, esse objetivo desse trabalho que a gente fez é, usando essas partículas, por exemplo, as nanosferas de ouro com casca de sílica, né? Nanobastões aqui de ouro com casca de sílica, e aqui núcleos de sílica com casca de ouro, mudando a morfologia e os tamanhos deles, a gente sintonizar as bandas, então isso aqui foi um estudo teórico, a gente vê que pode sintonizar em diferentes regiões espectrais, né? E aqui vocês observam, por exemplo, um estudo de esse fundo amarelo, pessoal, é a irradiância solar, o espectro de irradiância solar, certo? E as curvas aqui coloridas são a porcentagem de radiação que pode ser absorvida por cada um desses nanofluidos que contém essas partículas. Então, vejam que essa verde aqui é de esse material, certo? Já as três cores aqui se referem aos nanobastões com diferente razão de aspecto, né? E a parte de baixo, vocês observam que a gente consegue absorver uma maior quantidade quando a gente trabalha com nanocascas, né? Núcleo de sílica e casca de ouro, certo? Então, isso aí também nos define uma maior eficiência, pessoal, né? Se absorvo mais, eu tenho um coletor muito mais eficiente, certo? Aqui a verde para essa partícula, os bastões têm uma eficiência maior ainda, né? E as cascas têm uma eficiência muito maior, mesmo com concentrações muito baixas, certo? Então, aí o que a Aline fez, né? Ela foi para o laboratório, foi encarregada de sintetizar aí as partículas plasmônicas, temos aqui, por exemplo, esferas de ouro, bastões de ouro de diferentes tamanhos, certo? Depois ela fez um recobrimento desses materiais, todos eles por uma casca de sílica, né? Tá aqui uma imagem de microscopia de transmissão eletrônica, certo? E a outra morfologia também era com o núcleo de sílica, então que é a parte de dentro mais acinzentada, recoberta por uma casca de ouro, que é a parte mais escura, certo? E aí a gente fez medidas, por exemplo, de extinção óptica, né, para comparar com o que a gente obteve na teoria e para prever se era adequado, então, que a gente tinha feito os estudos na parte teórica de simulação, certo? Aí a gente foi para o laboratório, então, né, e a gente fez um mini coletor solar, pessoal. Primeiro, a gente fez um experimento no laboratório, porque a gente tem todas as condições de temperatura externa bem controladas, então isso nos permite comparar as eficiências de uma forma adequada, certo? Então, por exemplo, a gente utilizou um simulador solar, né, onde a luz é concentrada aqui por uma lente de Fresnel, que ele concentra aqui a radiação onde está nosso nanofluido, certo? Então, aqui a gente tem, pessoal, por exemplo, a figura real e aqui a figura dessa câmara térmica para poder medir a temperatura desse nanofluido, certo? Então, a gente fez estudos para 6 amostras, como vocês observam aqui, né? Essa primeira amostra, que é o fluido de base, é simplesmente uma mistura de água e etanol, certo? E nelas, né, a gente colocou as partículas, por exemplo, aqui, as esferas de ouro com casca de sílica, nessas 3 aqui, os bastões de ouro com casca de sílica, com diferente razão de aspecto, e aqui no final, as esferas de sílica com casca de ouro, né? E aqui, pessoal, a gente observa, então, que nesta última situação é que a gente obtém, se estuda a temperatura do nanofluido em função do tempo, a gente obtém temperaturas mais elevadas quando a gente trabalha, então, com esse tipo de sistema, certo? Então, um coletor solar muito mais eficiente. Esse aumento de temperatura, a gente observa sendo no estudo em minutos, né? Ou com a espessura também do nanofluido, certo?
E a gente também observou, né, que à medida que a gente coloca os nanofluidos e tem aqui a radiação solar, né, a gente observa aqui umas bolhas aqui que se formaram no líquido. E como isso é uma mistura de água e etanol, pessoal, o que a gente está produzindo, então, é vapor de etanol, certo? Então, a gente tem um sistema fechado, mediu também a temperatura do vapor em função do tempo. Novamente, essa última partícula é aquela que gera uma melhor eficiência para aumentar a temperatura do vapor, certo? E se a gente deixa o sistema aberto, como é esse caso, então o vapor de etanol ele vai sair, certo? Então a gente tem uma perda de massa, que ele equivale, então, à quantidade de vapor de etanol que a gente está gerando, certo? E a gente observa, então, que a quantidade de vapor gerado é muito maior quando a gente trabalha com esse sistema de nanocascas de sílica com ouro, né? E a velocidade com que a gente gera esse vapor também é muito mais rápida, em comparação quando a gente trabalha simplesmente com água e etanol, certo? Então, se a gente está gerando vapor, pessoal, né? A ideia é que isso pode ser um ótimo sistema de destilação solar, certo? Então, a gente montou um esqueminha aqui, um aparato experimental, né? Vocês observam novamente aqui a lente de Fresnel, né? Aqui o nosso nanofluido, e a gente usou aí câmaras térmicas, termômetros, manômetros e balança para medir a temperatura, pressão e a perda de massa, certo? Só que esse experimento aqui já não foi no laboratório, agora foi em campo, certo? A gente utilizou o sol mesmo como fonte de radiação solar, ok? E os resultados foram bastante similares ao que a gente observou no laboratório, né? Essa amostra 6, que são as esferas de sílica com casca de ouro, são aquelas que obtiveram um melhor resultado, certo? Tanto para geração de temperatura, de pressão e geração de vapor também, certo? E, além disso, a gente fez um sistema completo de destilação solar. Então, a gente veja que tem um mini destilador, né? Colocamos aqui o nosso nanofluido, como está nessa imagem. Tem aqui a radiação solar concentrada. Então, ele gera vapor de etanol, que ele sobe por essa coluna, e aqui ele é condensado, porque é resfriado com água, certo? E aí tem, então, a transição de fase, e aqui a gente obtém o etanol destilado resultante, certo? Com isso, a gente viu o quê, pessoal? Se a gente utiliza esses nanofluidos plasmônicos, a gente consegue aumentar, né, a temperatura do fluido em até 28 vezes, certo? Gerar vapor, né, otimizado em 8 vezes, né, a quantidade e a velocidade com que eu gero vapor de etanol, e eu consigo obter uma quantidade de etanol destilado muito mais rápida e de uma quantidade maior, de 2 vezes, certo? E aí, então, a gente também trocou esse sisteminha aqui um pouco mais sofisticado, né? Trocou por um mini destilador, que se aproxima mais, né, dos destiladores reais, né? Mas que a gente fez isso, ele é tudo de vidro e bem pequenininho, só para provar, né, o conceito. E a Aline conseguiu uma amostra de uma cachaçaria da região, certo? Onde a gente colocou aí o suco da cana-de-açúcar, as partículas, irradiou aqui com o sol, né? Aqui ele vaporizou o etanol, certo? Condensou nessa parte, e aqui a gente obteve o resultado final, ou seja, a gente pode dizer que a gente conseguiu destilar a nossa própria cachaça, né? Utilizando energia solar e nanotecnologia. Então, foi uma aplicação, o estudo de toda a plasmônica para essa aplicação, e um resultado final também, certo? Isso que a gente fez, então, desde o ponto de vista de nanomateriais. Agora, na parte de ótica, pessoal, o que a gente vem fazendo também no programa de pós-graduação em Engenharia Física, eu vou também usufruir um pouco agora da palestra do professor Cid, que foi ontem, né, da plenária. Todo mundo que trabalha com ótica, em algum momento, pessoal, ele chegou a trabalhar ou trabalhará com um laser, certo? No caso do laser convencional, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma fonte de energia externa, um meio de ganho e um ressonador óptico que vai produzir a amplificação da emissão estimulada, certo? Já no caso dos lasers aleatórios, pessoal, a gente continua trabalhando com uma fonte de energia externa, um meio de ganho também, né? Só que a gente troca esse ressonador óptico por partículas espalhadoras. Ou seja, aqui, a amplificação da emissão estimulada já não é por esse ressonador,
mas acontece, né, pelos múltiplos espalhamentos que os fótons emitidos estimuladamente, né, eles batem aqui nas partículas e eles passam várias vezes dentro do meio de ganho antes de eles sair. E isso é o que produz a ação laser, então, certo? Então, essa imagem, né, foi apresentada também ontem, é a imagem de um corante, que é a rodamina, e as partículas espalhadoras são as partículas de dióxido de titânio, e foi um dos primeiros reportes, então, dos lasers aleatórios, certo? Mas como é que a gente sabe que está trabalhando com um laser aleatório, né? Como é que a gente caracteriza? Então, como eu tinha falado no slide anterior, pessoal, temos aqui, ó, a fonte de radiação, certo? A fonte externa, um laser pulsado de neodímio JEG. Temos aqui a amostra, que é um corante, que é a rodamina, e dentro deles a gente tem as partículas espalhadoras, certo? E depois a gente tem uma ótica aqui para pegar a emissão dessa radiação e passa num detetor, que é um espectrômetro, certo? E aí o que a gente observa, né? A gente observa para baixas intensidades um espectro, uma banda larga, né? E quando a gente aumenta a energia de bombeamento, essa banda larga, que é devido à luminescência da rodamina, agora ela se estreita. Então, se a gente vê as imagens aqui da intensidade em função da energia de bombeamento, né, a gente vê uma curva característica de um laser, né? Para baixas intensidades, então, temos uma leve inclinação aqui, até que em uma intensidade ou energia limiar, então, o comportamento cresce exponencialmente, indicando a transição, então, de luminescência para random laser, certo? E aqui também a largura de banda, o estreitamento com o aumento da intensidade, certo? Então, essas duas figuras são importantes para poder caracterizar um laser, ok? Agora, a pergunta é, né? Eu já tenho lasers convencionais. Por que eu preciso de trabalhar com lasers aleatórios, né? Então, vejam que, pessoal, quando a gente trabalha com um laser convencional, certo? E a gente ilumina, por exemplo, aqui uma superfície rugosa, certo? Os fótons que saem dessa fonte, eles, após ele refletir nessa superfície, eles vão interferir construtiva e destrutivamente, certo? E aí eles geram um padrão, que quando a gente coleta, por exemplo, com uma câmera, né, gera um padrão aqui de interferência que a gente chama de padrão de Speckle, certo? Então, por exemplo, se vocês querem observar esse padrão de Speckle na sua casa, basta apontar um ponteiro laser para a sua parede que vocês vão observar esse padrão granulado aqui de intensidades de máximos e mínimos, certo? Então, se eu estou fazendo a imagem de uma superfície rugosa, esse padrão de Speckle, pessoal, ele é carregado nas imagens que você está realizando. Então, como resultado, você só tem uma imagem que ela não é muito nítida, ela não é clara, ela tem esse padrão de ruído aí, certo? Só que este padrão de Speckle, pessoal, ele é formado pela interferência de fótons coerentes, resultantes dessa fonte de luz coerente, certo? Então, se eu não quiser observar esses padrões de Speckle, o que eu posso fazer é trocar essa fonte de luz coerente por uma fonte de luz incoerente, certo? Como, por exemplo, os Ledison. Então, aí a imagem do meu objeto, agora ela terá uma alta nitidez, uma boa resolução, certo? Comparado quando eu trabalho com lasers convencionais, certo? O random laser, pessoal, ele também é uma fonte de luz incoerente, certo? Ele tem uma baixa coerência, certo? Que pode ser, então, comparado com os LEDs, mas ele também possui propriedades de um laser convencional. Por exemplo, ele possui uma alta densidade espectral, né? Então, ele trabalha aqui na fronteira, ele é uma fonte intermediária entre um LED e uma fonte de luz laser, ok? Agora, qual é o objetivo dessa nossa pesquisa, certo? Então, no caso de qualquer laser convencional, pessoal, que já tenha na literatura, né? Essa palavrinha random, do random laser, né? Ela vem, né, de como é formado os fótons, como são amplificados os fótons dentro do meio de ganho, né? Que eles seguem esse caminho aleatório aqui. E esse caminho aleatório, ele é devido à distribuição aleatória das partículas dentro do meio de ganho, certo? Então, isso é o que vem a palavra de random laser aqui. Então, nossa proposta é, além de utilizar essa aleatoriedade na distribuição das partículas, utilizar mais um grau de aleatoriedade, que é o caso da luz desordenada que a gente chamou, certo? Então, em lugar de bombear com um laser gaussiano convencional, né, a gente passa ele primeiro por um difusor, gera um padrão de Speckle aqui,
né, essa luz desordenada, e depois ele quem vai bombear o nosso meio random laser, né? Então, isso foi outro resultado nosso, também publicado recentemente na Physical Review Applier, certo? Em que a responsável foi Thalita, que foi minha co-orientanda do programa de pós-graduação em Ciências e Materiais, no doutorado, lá na UFPE, mas também teve a participação aqui de nossa mestre, Aline, né? E aqui que a gente chama, pessoal, de luz desordenada, por exemplo, certo? Então, quando a gente trabalha com um laser convencional, geralmente, a saída desse laser é um feixe gaussiano, certo? Então, isso é uma imagem da câmara de um laser gaussiano, de um perfil transversal gaussiano, certo? Mas como a gente passa eles por um difusor, né? Então, a gente gera todos esses padrões de espectro aqui, ó, certo? E para poder caracterizar eles, né, vocês veem que a distribuição de intensidades é toda desordenada aqui, é aleatória. Por isso que a gente chama de luz desordenada, certo? E para caracterizar, então, esses padrões aqui, a gente utilizou o parâmetro que é chamado de contraste de intensidade ou contraste de espectro, certo? E é aquele contraste que a gente sabe em qualquer imagem, por exemplo, né? Se tem uma região bem mais clara junto a uma região bem escura, então o contraste será maior, certo? Então, é o mesmo aqui. Esse padrão apresenta um maior contraste, esses outros aqui apresentam um contraste menor, e o menor contraste de intensidade é aqui no feixe gaussiano, porque a intensidade é distribuída de forma homogênea, certo? Aí, então, a gente levou isso para uma experiência de laser aleatório, né? Até aqui passa por um sistema de controle de intensidade, um filtro espacial aqui. Aqui está o difusor que vai gerar os padrões de espectro, né? A luz desordenada, e a gente vai colimar e focalizar aqui na nossa amostra, certo? E a gente utiliza, pessoal, 2 detetores aqui para ver o seguinte, ó. Mesmo a gente bombeando com um padrão de luz desordenada, ou seja, que os padrões de espectro, a luz que é emitida pelo laser aleatório, ele é um padrão limpo, ele é livre de espectro, certo? Isso é muito importante porque a gente falou que como ele é um padrão limpo, ele é bom para fazer aplicações em imagens. Então, mesmo a gente trabalhando com luz desordenada no início, ele continua sendo ótimo para essa aplicação de fazer imagens com alta resolução, certo? E o outro aqui, então, é um espectrômetro, né? Em que a luz que sai dele, aqui tem a figura do espectro, para baixas intensidades tem a curva larga, para altas intensidades tem a curva estreita, indicando que a gente está trabalhando com laser aleatórios mesmo, certo? Então, a gente usou aqui as partículas de sílica, né, convencional, como foi mostrado em um dos primeiros trabalhos, certo? Aqui vocês observam, pessoal, esse espectro é aquele emitido, né, por um bombeamento convencional. Ele chega a uma intensidade basicamente de 900, certo? São as unidades arbitrárias. Agora, se eu bombeio com luz desordenada, eu consigo intensificar a luz que está saindo desse laser aleatório. Intensificar muito. Essa curva aqui em preto é por um laser convencional e eu consigo amplificar essa luz random laser quando eu utilizo luz desordenada, certo? E além de intensificar, né, vejam que a parte daqui de cima ela representa a luminescência e a parte daqui de baixo o random laser. Então, esta aqui com um laser convencional, eu preciso basicamente 20 milijoules por centímetro quadrado para gerar um laser aleatório. Mas com luz desordenada, eu posso diminuir essa energia que eu vou gastar para gerar um laser aleatório para 1 milijoule por centímetro quadrado, ou ainda menor, certo? Então, o que a gente mostra, né? Que se a gente trabalha com um sistema convencional, como muitos dos que já existem na literatura, certo? Usando luz desordenada, a gente consegue amplificar a intensidade desse laser aleatório em 3,4 vezes, certo? E a gente consegue diminuir a quantidade de energia gasta para poder gerar um laser aleatório em aproximadamente 23 vezes. Ou seja, pessoal, se eu gero um laser aleatório com mais intensidade e menos energia, eu estou aumentando a eficiência desse meu laser aleatório, certo? Aí, se eu quiser aumentar a intensidade ainda mais, essas partículas de sílica eu revesto agora com uma casca de ouro,
né? Então, seria um random laser plasmônico agora, e eu consigo aumentar a intensidade em até 15,7 vezes, certo? Mas eu acho que vocês devem ter visto, tá certo, a luz desordenada, então, otimizou, mas por quê, né? Qual é o segredo? Me conte aí o segredo para otimizar esse laser aleatório, certo? Então, vejam que esses são os padrões que a gente utilizou. Aqui o convencional e aqui a nossa luz desordenada, certo? Essa luz desordenada, pessoal, ele carrega dois tipos de desordem ou de aleatoriedade. Na distribuição de intensidade espacial, né? Porque vocês veem aqui que a intensidade está distribuída de forma aleatória. Então, neste padrão de aqui, todos os fótons estão distribuídos de forma homogênea ao longo de toda essa área. Aqui não. Aqui a gente concentra os fótons em áreas pequenas, né? Essas regiões vermelhas são fótons que estão concentrados, eles produzem, então, uma intensidade maior, e com isso, então, eu consigo excitar meu material, né, de uma forma mais eficiente. E a outra é a distribuição dos vetores de onda, porque quando a gente trabalha com um feixe gaussiano convencional, eles estão bem ordenadinhos aqui, né, certo? Ao longo do eixo de propagação. Mas quando a gente trabalha com luz desordenada, eles estão todos aleatórios, e isso produz um melhor casamento com as cavidades que se formam dentro desse, devido à distribuição das partículas, então, certo? Então, isso leva a que a gente pode otimizar o laser aleatório. Essas são as duas coisas de desordem que a luz traz para poder otimizar um laser aleatório, certo? Pessoal, para eu terminar aqui minha apresentação, né, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês o grupo de pesquisa de fotônica, óptica e plasmônica. Então, como a gente trabalha no campus de engenharia, né, tem estudantes de iniciação científica trabalhando na engenharia, por exemplo, o Breno e a Helena, de engenharia eletrônica e elétrica, que trabalham no tópico de elipsometria linear e não linear. Tem a Keroli também, de engenharia mecânica, que trabalha com nanomateriais plasmônicos para energias renováveis. Aí tem o Luiz, da Engenharia Mecatrônica, da Universidade Tecnológica do Peru, que ele está trabalhando com, na performance, um dispositivo autônomo para fabricar nanopartículas plasmônicas, certo? E na pós-graduação, né, aí eu falei muito sobre a Aline e a Natália, que ela já se formou, no caso, mestre do nosso programa, e Thalita já é doutora do programa de Ciência e Materiais da UFPE, onde elas trabalharam com nanomateriais plasmônicos para aproveitamento e armazenamento de energia solar, né? Vocês devem ter visto também a apresentação de Mariana ontem, né, que utilizou os mesmos padrões de luz desordenados para espectroscopia não linear, né, junto com a Cícera, e Larissa e Flávia trabalham também com luz desordenada em lasers aleatórios e vapores atômicos, todas elas aqui do nosso programa de engenharia física, certo? E nas colaborações científicas, pessoal, dentro do programa de pós-graduação em engenharia física, eu trabalho muito com o professor Rafael, o professor Wellington, o professor Sérgio, né? Aqui algumas colaborações nacionais e internacionais também, e obviamente eu não posso deixar de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à unidade, ao campus de Cabo de Santo Agostinho, né? E aos órgãos de fomento para os recursos ao desenvolvimento dessa pesquisa, certo? Finalmente, eu vou falar sobre as oportunidades, pessoal. Então, temos oportunidades para novos estudantes com bolsas, certo? Então, eu indico, recomendo a vocês que visitem novamente nosso site do programa de pós-graduação em Engenharia Física. E quem estiver interessado nas minhas linhas de pesquisa, né, eu deixo aqui também meu contato, caso seja de interesse para vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência. Parabéns, professor, pela apresentação. Magnífica palestra. Representando uma linha de pesquisa de nosso programa e de muito interesse, né, que acho que tem atraído muitos estudantes em diferentes, tanto na universidade, no programa nós, como em outras universidades a gente testemunha disso. Tem duas perguntas que a gente quer fazer, que tem aqui do professor Rafael. A primeira é que se o gráfico de temperatura do nanofluido em função do tempo for normalizado, os gráficos para os diferentes nanomateriais usados apresentarão a mesma taxa de crescimento, ou seja, qual é a importância dos nanomateriais na taxa de crescimento da temperatura e não apenas no valor absoluto de temperatura.
Certo. Na verdade, a gente normaliza cada uma dessas figuras, só que a gente não normaliza com o valor máximo de temperatura atingida, a gente normaliza com o valor de temperatura ambiente que a gente começa o experimento, certo? E com isso é que a gente calcula a inclinação de cada uma delas, e aí isso produz, então, uma maior aceleração na produção de vapor, certo? E do aquecimento do nanofluido. Então, o que a gente observa, por exemplo, nas imagens que vocês veem aqui na parte de baixo, todas essas imagens são nanopartículas de diferentes tamanhos e morfologias, só que todas essas imagens correspondem ao mesmo tempo, certo? Então, eu não me lembro especificamente, eu acho que foi aqui após 10 minutos, certo? Então, vocês veem que após 10 minutos, o fluido base teve apenas esse aquecimento aqui, né? E aqui está a escala de cores, o vermelho e o branco é o mais intenso. Após os mesmos 10 minutos, esse material aqui, ele aqueceu tanto, e é por isso que a gente fala que, então, ele tem uma maior, né, velocidade na hora de aquecer líquido e, ao mesmo tempo, de produzir vapor também, certo? E isso se deve à banda, né? A morfologia das partículas, que é a segunda pergunta, ele altera, então, as bandas de absorção. Então, essa partícula em específico, ele tem uma banda larga. Então, quando você compara a banda larga das partículas com a de radiação solar, ele vai conseguir absorver uma maior quantidade de radiação, porque a banda de absorção dele é muito mais larga que quando a gente trabalha só com esferas ou com nanobastões. Temos outra pergunta de Valcimar. Ele se refere a quais são os riscos do fluido com nanomateriais para a saúde humana, se houver contato, e mesmo os materiais não tóxicos ou inertes podem gerar problemas? Isso. Então, na verdade, essa aplicação que eu coloquei aqui, né, e vocês podem observar que isso não é minha mão, nem é a mão de Aline também, então simplesmente foi uma representação, certo? O nosso objetivo do estudo foi mostrar uma aplicação de destilação mesma, mas não exatamente para o consumo humano, certo? Porque após isso, e isso é uma continuação que a gente está realizando, né, com os estudantes que ainda continuam trabalhando nessa área, é medir o risco toxicológico, né, devido à adição dessas partículas. Então, a gente não bebeu essa cachaça, certo, pessoal? É só uma aplicação de que pode ser feito, assim como para o bioetanol também, certo? Mas é necessário um estudo toxicológico para fazer a análise, certo? Para fazer para garantir que ele não tem um risco à saúde. Não temos mais perguntas, professor. Mais uma vez, parabéns pela apresentação.